Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão aqui da lição dos jovens. Hoje a gente vai olhar o conteúdo de domingo, 20 de julho, tá? Já é a lição 4. E o tema é forte, né? A responsabilidade que vem junto com o chamado de Deus. E, bom, a importância da obediência. Em tudo. É isso aí. Temos aqui uns materiais que falam da experiência de Moisés, sabe? Uma coisa bem particular dele, e também um chamado bem direto para a juventude, para o serviço. Vamos dar uma olhada nisso, então? Vamos lá. A primeira fonte já começa lembrando que Deus às vezes chama para umas tarefas assim extraordinárias, né? E isso exige viver fielmente. Tipo, antes de liderar os outros, tem que colocar a própria casa em ordem. E a gente vê isso com Moisés de um jeito, nossa, bem dramático. Ele tinha acabado de receber o chamado lá na Sarça Ardente, certo? Estava no caminho para o Egito com a missão dada e tudo, mas aí de repente a gente lê lá em Êxodo 4, verso 24, que o próprio Senhor encontra ele no caminho e, olha, a intenção parecia ser tirar a vida dele. Bem diferente do encontro na sarça, né? O que estava acontecendo ali? Foi um susto. Nossa, é um momento muito forte no relato, né? E o texto bíblico é super curto, quase não explica o porquê daquilo, fica meio no ar. Mas a Zípora, esposa do Moisés, ela parece que sacou na hora o que era. Ela agiu muito rápido, né? Pegou uma pedra afiada e circuncidou o filho deles. Isso, naquele contexto, era o sinal visível da aliança com Deus. Algo que, pelo jeito, tinha sido deixado de lado, né? Tá lá em Êxodo 4, versos 25 e 26. Pois é, e tem uma autora, Ellen White, que comenta isso em Patriarcas e Profetas. Ela aponta que Moisés tinha negligenciado essa condição, entende? Para que o filho dele tivesse direito às bênçãos da aliança. E essa falha, vindo do líder escolhido por Deus, era séria. Podia, tipo assim, diminuir o peso dos mandamentos divinos para o povo que ele ia liderar. É aí que a coisa fica realmente interessante. A fonte até levanta a possibilidade, né, de que a própria Zípora talvez tenha influenciado a decisão inicial de não fazer a circuncisão. Não sabemos ao certo. Mas o ponto central parece ser esse confronto direto de Deus, né? Tipo, a obediência precisa ser total, completa. Até naqueles deveres que parecem pequenos, ou talvez, sei lá, desconfortáveis culturalmente para eles na época. Será que a lição aqui é essa? Que não dá para liderar o povo de Deus se a própria vida não está alinhada com a vontade dele? Mesmo numa questão que parece tão íntima. Exatamente. É fascinante como uma falha que parece pessoal, quase familiar, né? Vira um obstáculo direto para uma missão pública gigantesca. Mostra que a fidelidade pessoal não é só, tipo, uma preparação inicial, é o fundamento, sempre. E isso, olha, conecta perfeitamente com outro material que a gente tem aqui. Verdade, verdade. Se a gente pega esse gancho, a segunda fonte que vem lá do Serviço Cristão traz aquela citação bem conhecida da Ellen White do livro Educação. Aquela que fala, né? Com tal exército de obreiros como nossa juventude, devidamente preparada, quão logo a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo inteiro. Uau! A urgência e o potencial ali são enormes. Sim, é um chamado muito direto, muito poderoso. Não é um convite para daqui a alguns anos, sabe? É para agora. O apelo é para que a juventude consagre mesmo o seu vigor, a sua paixão, os melhores dias, não para ficar buscando só coisa para si, mas para se dedicar a um serviço que tem valor eterno. A ideia é essa, ser colaborador de Deus já. E olha o contraste que interessante, né? Moisés, um líder super experiente, quase perde a missão por causa de um detalhe que ele deixou passar. E aqui o chamado para a juventude parece dizer, olha, vem como você tá, com a energia que você tem. Será que o foco principal, então, é menos na perfeição antes de começar e mais na disposição, na consagração daquilo que se tem agora? Exato, acho que é bem por aí. O chamado não é para esperar ter todas as respostas, todas as habilidades prontas. Tem um campo enorme esperando pelos talentos, pela dedicação dos jovens. A pergunta que fica ecoando é essa: quem está disposto a ser moldado? A se alistar mesmo, sabe? Sob a bandeira de Cristo. A trocar talvez um certo conforto pela luta contra o mal. E o bonito disso é que a consagração, a entrega sincera, mesmo que a pessoa não tenha, sei lá, um super conhecimento formal, pode ter um impacto gigante.
Deus não está procurando primeiro os supercapacitados, né? Ele capacita aqueles que se colocam à disposição com fidelidade. A disposição parece contar muito. Então, juntando tudo isso, a história de Moisés mostra pra gente a seriedade dessa obediência total e integral. Quer dizer, liderança, chamado, exigem coerência até nos detalhes, né? E, ao mesmo tempo, tem esse chamado super vibrante para que a juventude não fique esperando, mas que se entregue agora, confiando que Deus vai dar a capacitação necessária para a missão. Fica essa reflexão então, né? Como é que essa lição de Moisés, essa necessidade de alinhar a vida pessoal com a missão divina antes mesmo de começar para valer, como isso pode inspirar a gente, especialmente os jovens hoje, a ter uma resposta mais rápida, mais dedicada a esse chamado tão amplo para o serviço? Talvez entendendo que cada passo de obediência agora já está preparando e qualificando para o serviço maior que Deus tem lá na frente, né? Exato. Uma reflexão importante para a gente levar. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.